Muito bom dia na nossa live Desperta de hoje, às 7h07 da manhã. Eu vou te contar que você não precisa falar, você precisa ser. Então já vou começar logo indo cuidar da minha própria vida, porque hoje não consegui acordar às 4h30 da manhã. Acordei às 5h40 e pouco e falei assim, meu Deus, estou atrasada, tenho que fazer as minhas coisas, mas ainda assim eu parei, sorrisão, achei graça de mim mesmo e ainda não dancei pela manhã. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu te convido a ficar de pé. E se você não quer dançar tão aleatoriamente que nem eu, se você ainda não tá caminhando bem nesse mover muito criativo de Deus que parece descontrole, eu te convido a simplesmente ir sentindo o que o seu corpo quer fazer nessa manhã. Se você não se espreguiçou, use esse momento para se espreguiçar. Todos os bichos da natureza se espreguiçam, gente. Seu cachorro, seu gato. No yoga, então, todas as posturas. A gente tem gatinho tirando onda, fazendo a postura, o cachorro olhando para baixo, o cachorro olhando para cima. Então, vou colocar a música agora. A música dura 3 minutinhos. Vamos se mexer para começar esse dia? Porque como eu comecei falando, o nosso tema de hoje é: você não precisa falar, você precisa ser. Para educar, você não precisa saber que você sabe alguma coisa, você não precisa falar daquela coisa, você precisa ser. E eu vou te explicar um pouco mais sobre tudo isso e o quanto de energia você vai economizar na sua vida por não tentar ficar falando e convencendo ninguém de nada. Ninguém é convencido de nada. As pessoas só entendem aquilo que elas querem e a gente só se conecta com a parte da mensagem que a nossa frequência está acompanhando. Eu acho isso muito interessante porque eu já li vários livros na minha vida, já vi vários filmes que quando eu assisto numa determinada época e depois, anos depois, ou às vezes até no mesmo ano, mas eu estou num outro período, eu assisto aquela coisa, são outras partes do filme, do livro que me conectam e eu interpreto aquela mesma coisa de uma outra forma. Então vamos lá, vamos se mexer. Deixa eu posicionar vocês aqui. Eu também tenho que fechar essa janela ainda antes. Vamos ver se aqui funciona. Funciona? Funciona. O que é aquilo que tá ali? Ah, não, é só uma sombra. Então vamos lá. Tayane! Bom dia, Tayane! A gente vai começar hoje se mexendo. Então se você não quer dançar loucamente que nem eu, você só se espreguiça, tá bem? Vamos lá, imita seu cachorro, imita seu gato, imita aquela criancinha que tá aprendendo a andar, que leva o pé para um lado, o corpo para o outro, é isso aí. Não tem certo, não tem errado, tem existir, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui. Desde já peço desculpa ao meu irmão que ainda está dormindo, aos meus pais que estão lá, estão na casa com o papai, meninozinho de amor. Então, vamos lá. O sol chegou.
Vamos voltando. Já deu um calorzinho por aqui, hein? Ai, se você sente que você tem que despertar alguém junto com você nesse momento, envia essa live para outras pessoas que podem estar precisando começar a acordar de uma forma diferente, não só no dia de hoje, mas na vida. No mínimo, ela vai olhar assim: meu Deus, que pessoa é essa que você mandou pra mim? No Instagram tem cada coisa, não é mesmo? Ai, gente, vou fechar aqui a cortina, tá? Senão a luz fica... Ai, pegar minha água também. Então, envia esta live para as pessoas. Hoje eu vou economizar um tempo da sua vida que você não faz ideia. Até as mensagens de WhatsApp que tem te consumido muito, que você ou fica agoniado ou gosta e fica tempo demais, a gente vai falar disso também, tá? Que calor, não é mesmo? Suei real, gente, suei. Mais alguém dançou? Ou eu fiquei dançando sozinha? Mas tudo bem. Eu sempre, desde criança, quando eu via aquelas pessoas muito animadas na festa, assim, dançando tudo, eu falava assim: nossa, que pessoa legal, quero ser amiga dela. Ai! Mas vamos lá, então. Para educar, você não precisa falar. Você não precisa nem saber que você sabe, mas você precisa ser. E aí, se você tem dúvida de como isso acontece, eu vou te dar o exemplo do neném. O neném, ele tá aprendendo o tempo inteiro, ele aprende mesmo antes de saber a linguagem. Só observando a existência de todo mundo que está em volta. E ao longo da vida, as crianças são muito assim. E você, ainda hoje, adulto, mesmo sem perceber, sem estar acordada nisso, acontece a mesma coisa com você. Se bobear, tem alguém aí no seu trabalho que te inspira muito, você nem sabe muito por quê. Às vezes você nem é amigo da pessoa, às vezes você nem trabalha no setor da pessoa, mas o simples fato que você vê aquela pessoa chegando assim no hall do trabalho, com o peito aberto, com um sorrisão, dando bom dia para todo mundo, ou a pessoa é referência, fulano sabe, fulano resolve. E geralmente isso do fulano sabe, fulano resolve, vem também dessa pessoa ser uma pessoa que é disponível, que é acessível. Sejamos pessoas disponíveis e acessíveis para as outras. Isso envolve muitas coisas, envolve também a sua linguagem. Quando eu falo que ensinar é se limitar também, eu não posso estar sempre com uma postura de que eu sei tudo e não lembrar que um dia eu já não soube. Para mim, não tem nada pior do que você pergunta qualquer coisa para uma pessoa e alguém já te responde assim: tudo bem que tem a entonação, mas é só fazer isso. Aí tem a cara, mexidinha de pescoço, aí é só fazer isso. Mas você não sabe. E aí a pessoa te fala, como se o fato de você não saber, você fosse uma pessoa imbecil. E cara, às vezes a gente faz isso. E a gente faz isso muito mais vezes do que a gente percebe. E parece que é uma coisa muito sutil, mas, por exemplo, eu me sinto muito idiota, e aí não é legal, e aí às vezes é por isso que você não faz pergunta quando precisa. Você tá aprendendo alguma coisa, tá num curso, tá recebendo uma instrução pro seu trabalho, você não entendeu um bagulho e você não pergunta porque, não, eu vou ser idiota se eu perguntar, eu vou ser tola, eu vou ser burra. Não. Quem não pergunta é tolo. Não existe pergunta boba, tá? Não existe. Quem é sábio faz pergunta. E pergunta com otimização de tempo. Mas o exemplo que eu ia dar, eu tenho muitas dificuldades tecnológicas, mas estou melhorando muito. E aí, várias vezes quando eu ia pedir ajuda, a pessoa que eu ia pedir ajuda fazia assim: mas você não sabe isso? Nossa, já me senti um imbecil. Quantas pessoas no seu dia você tá fazendo se sentir uma imbecil? E aí você ainda acha que tá ajudando, hein? Porque você... Ou então você não ensina a pessoa. Você pega, me dá aqui e faz, porque é mais rápido. Então essa relação com o tempo, ela é muito interessante.
Porque tem coisas que vale a pena o seu tempo, gente. Vale a pena. E se você tá num esquema aí de uma logística ou do trabalho ou da sua casa, às vezes é muito mais interessante você parar ali e ensinar a pessoa para ela andar com as próprias pernas do que o tempo inteiro você pega e faz ações rápidas de 5 segundos. Ah, fiz pra pessoa, toma. E a pessoa nunca aprendeu. Ela não saiu maior depois de ter te encontrado. E não dá, sabe? Tem muita gente aí querendo ficar maior e que pode ficar maior por ter encontrado você, sabe? Então, assim, a gente não pode ser egoísta de querer guardar tudo que a gente sabe pra gente. Concorda? Gente, eu que não paro de suar. Ai! Vou enviar essa live aqui para algumas alunas que eu sei que ainda estão dormindo, tá? Então, você envia aí também para alguém. O que eu faço, gente? Eu dancei, ativei, assim, uma energia dentro aqui de mim que o negócio ficou absurdo. Nem botei nossa musiquinha, enviado com sucesso. Vou botar nossa musiquinha. Hoje não teve musiquinha. Quero conseguir parar de suar. Dicas pra eu conseguir parar de suar. Quando eu entro nesse lugar, assim, também de dar aula, gente, me vem um negócio. Nossa musiquinha de todo dia, Sinto Fluir. Vocês conhecem essa música? Eu tô viciada nela há alguns meses, assim, pra trabalhar, pra tudo. Vamos ver se ela toca e abaixar um pouquinho o volume dela. Pronto. Vamos seguir? Então, nosso primeiro tópico de hoje foi pra educar, você não precisa falar, você precisa ser. O neném, ele aprende mesmo antes de saber a linguagem. E aí eu vou chegar num ponto que eu já comentei, para você ter atenção às suas palavras, à sua postura, porque tudo comunica. Não é só o que você fala, é como você se coloca. Se você interrompe alguém, se você pede para falar, se você não pede para falar, tudo comunica. Tem até uma música da Marília Mendonça, gente, uma parte que eu achava genial, eu não lembro agora como é, mas era alguma coisa do tipo, não tem aquele ditado pro bom entendedor meia palavra basta, ela falava meia ausência. Então não só como você se coloca, mas como você está ausente das atividades, dos encontros, das reuniões e se colocando, porque não basta estar só lá de corpo presente, sabe? Essa é a segunda coisa. E aí eu chego numa questão muito grande que eu tenho certeza que todo mundo vivencia. Como a gente tem uma questão com o errar, com o erro, com o tá certo, com o errado, a gente se justifica muito. E eu nunca tinha reparado isso comigo. Eu já tinha reparado no outro, quando você ia dar um conselho ou dar um toque, sem ser pedido também, isso é outra coisa que a gente vai falar, e a pessoa só se justifica. Quando a gente fica se justificando, parece muito que a gente não está recebendo aquilo para trabalhar e ir para um outro lugar. E eu aprendi isso de uma forma muito prática. Eu sinto que tudo que a gente aprende com o outro numa dimensão que envolve corpo, envolve fala, envolve mais sentidos da gente, a gente aprende mais. Eu estava fazendo a minha formação em teatro na Cal, e aí logo no primeiro período a gente tinha um professor que era o Almir. E cara, era tudo muito estuda, faz a cena, apresenta. E aí no teatro a gente tem vários detalhes, né? Principalmente as relações. Vamos supor, você pegou uma cena que são irmãs. E aí, gente, você tá ali apresentando a cena e você não sabe muito bem, você não entendeu o que tá acontecendo, de qual é a relação que tem ali naquele lugar. E sempre era assim, a gente apresentava a cena, o professor dava o feedback e a turma também falava, ou o que tinha gostado ou não gostado, e embora depois de um tempo a gente aprendeu também, assim, não é eu gostei ou eu não gostei, eu também vou chegar nisso daqui a pouco. É assim, o que funcionou e o que não funcionou, entendeu? E era muito difícil porque a gente estava ali se expondo, a gente tinha estudado, tinha trabalhado para apresentar um negócio e as coisas não funcionam, ou simplesmente não saem do jeito que a gente queria, né? Ou simplesmente não tá certo dentro daquilo. E aí era muito... Aí o professor, sei lá, falou, olha, tal, funcionou, mas aqui eu não vi a relação de irmãs.
E aí, no primeiro período era um festival de todo mundo ficar querendo explicar. Ah, mas quando eu usei isso aqui, eu queria dizer isso. Quando eu toquei assim no ombro dela, eu queria falar e mostrar tal coisa. Gente, a cena ela não vem com legenda. E era muito chato, dava uma sensação de perder tempo, porque a gente queria ou ir logo para um outro exercício ou ver outra cena, e a pessoa estava ali parecendo que não querendo receber aquela informação, mas ficasse justificando, tentar provar que estava certo e não era o objetivo. E era com o tempo, começou a parecer assim, que era constrangedor ver a outra pessoa se justificando. Então começou a ficar muito claro para mim de, cara, eu não tenho que ficar explicando o erro. Eu tenho que entender assim, ok, como eu faço para estar certo? E aí não adianta eu falar, eu tenho que ir lá e fazer. Isso é uma outra coisa também nos processos de você estar aprendendo uma atividade física e tal. A gente trabalha muito com... Tem alguém fazendo um negócio, não vai lá e fala, faz assim, não. Vai lá e faz. Entendeu? Vai lá e faz. Então, no seu trabalho, claro, se você tem um espaço para isso, vale muito mais, ao invés de você ficar falando, fulano faz assim, mas fulano deveria fazer tal coisa, começa a agir naquela coisa, entende? E a outra coisa que eu aprendi também nessa formação em teatro foi, geralmente a gente quer elogio, né? A gente adora um elogio. Só que o elogio, aí eu vou ser bem o elogio, ele não te move tanto. Você continua ali numa coisa da massagem do seu ego. O que eu fiz já tá bom, mas qual é o próximo passo? Às vezes, eu sei, isso aqui funcionou, eu vou usar, vou levar pra depois. Mas nesse processo do teatro, o que acontecia muito também era a gente nem falava o que foi bom. A gente, pra ganhar tempo, a gente no feedback, na hora ali de receber a opinião, a gente só falava o que não funcionou. Você ganha um tempo absurdo quando você descobre o que não tá funcionando. O que tá funcionando, você sabe, você sente. Agora, a gente tem o pulo do gato, a gente avança quando a gente descobre o que tá errado. É a mesma coisa. Então, gente, eu acho que eu voltei. Escreve pra mim se tá melhor assim. Eu tô no meu Wi-Fi, só que eu tenho medo do meu Wi-Fi, gente. Antes de eu continuar, eu vou me certificar se tá rolando. Escreve pra mim se tá melhor com Wi-Fi ou com 4G. Voltou? Que bom. E muito doido isso, né? Eu tava em Penedo, no meio do mato, e a internet era absurdamente melhor. Vocês viram a live que eu tava fazendo, chovendo pra caramba, trovão de tremer a mesa, e a internet funcionava. Eu tô aqui no centro do Rio de Janeiro e a internet me deixou na mão ontem. Enfim, vamos avançar? A gente estava na geladeira da sua casa, que quando você chama o técnico, você não quer ouvir dele o que está funcionando na geladeira, mas o que escangalhou e o que é para melhorar. E aí a mesma coisa na nossa vida. A gente apresentava o exercício pro professor e a gente já não investia tempo em saber o que funcionou. O que funcionou você já tem, ok, segue, leva com você. A gente precisa descobrir o que não está funcionando. Então vamos desligar um pouquinho essa necessidade de como você fez isso bem. Não, a gente está aqui para aprender, para caminhar, para evoluir. A vida é muito curta, não dá tempo. Sabe? Não dá tempo. Claro, não seja essa pessoa também tirana que não reconhece quando uma coisa foi bem feita. Eu durante muito tempo também tive problema com isso. Na ONG eu coordenava uma equipe muito grande e eu era responsável por muitas pessoas, muitos projetos. Então eu tava no molde total resolução de problema. E aí teve uma situação, gente, que acabou comigo. Eu tinha uma estagiária, uma parceira que era do Chile, assim, ela era um amorzinho. E ela era mais... ela tinha um pitch de voz um pouco mais lento que o meu, o que é um pouco normal, que eu sou muito acelerada, né? E aí ela tinha feito um trabalho incrível. A gente tinha feito um projeto numa escola pública das pessoas, das crianças, né, e os jovens reescreverem os finais de histórias clássicas para desenvolver autonomia e tal. E a gente depois fez um audiolivro disso. E a gente gravou um CD, na época era CD e tal, num estúdio com as crianças dessa escola pública. Foi o máximo, saiu na revista de educação do Rio e tal. Ela fez a capa do CD muito maravilhosa, muito maravilhosa. E aí eu peguei a capa do CD, falei assim, nossa, ficou muito legal, agora tem que botar isso aqui, coloca logo, não sei o quê. E fui viver minha vida, segui, porque eu tava nesse... Até porque eu era tratada assim.
Era exigido de mim dessa forma. Então, quando a gente não tá acordado, a gente só reproduz. Repara, sei lá, se você chega num lugar e o garçom tá te tratando um pouco assim, você pode ter certeza que quem tá acima dele também tá tratando ele um pouco assim. Ou se você tá numa escola e o professor, ele tá muito assim, ele tá sendo exigido dessa forma. E se a gente não tá acordado, quando chegar em casa, você vai tratar seu filho da mesma forma. A gente fica reproduzindo as coisas. Quando você não é educado para a liberdade, o sonho do oprimido é virar o opressor. Essa frase não é minha, né, gente? Mas enfim, eu não vou entrar nesse lugar agora. E aí, essa minha parceira colaboradora de trabalho foi seguir. Quando eu saí da minha sala e fui para outra, ela tava chorando, brother, na outra sala. E aí eu falei assim, cara, o que eu fiz? E aí eu falei pra ela, desculpa, peguei na mão dela e falei assim, cara, desculpa do fundo do meu coração. Desculpa, eu tô tão acostumada a estar nesse molde de que eu não preciso falar o que tá bom, que o que tá bom supostamente a gente já sabe, só resolver o que precisa resolver, que eu perdi a chance de exaltar o seu servir, exaltar o seu trabalho. Você é incrível. Eu prometo que eu vou trabalhar isso em mim, porque é importante pra você, então é importante pra mim também. A gente tá aqui nessa construção coletiva, mas pode ter certeza, nessa situação específica, tudo, a grandeza do que tá te machucando, do tudo que eu falei, do tudo que eu não falei, que você levou pra você, é o máximo do elogio. Se algum dia eu falei, se você tivesse chego pra mim, eu não tivesse falado nada, é porque tava assim, uau, perfeito, embora perfeito não exista. Então, não, eu falei pra ela até, eu não tô tentando me justificar e tô te falando que você vai notar que eu vou estar diferente aqui a partir de então. E muito obrigada, porque se não fosse você, quantas pessoas eu não ia prejudicar? Ou não ia, por mais que não fosse a minha intenção, sabe? Então, contei todas essas histórias de vários jeitos, mas pra gente entender também que o quanto a gente otimiza de tempo e que não é nada sobre a gente lidar com o que precisa ser trabalhado e consertado, e não o que a gente já tem, sabe? A vida é curta. Vambora, vamos pra frente? E tem um outro exemplo disso de não se justificar. A primeira vez que eu entendi o que era não se justificar direito, eu fui criada em escola católica, né? Então a gente sempre ouviu as parábolas e tal. E aí uma parte que sempre mexeu muito comigo foi a parte da crucificação de Jesus, assim, né? E pra criança, eu lembro a primeira vez que eu ouvi de como ele foi pregado na cruz, que ele caiu, que a cruz pesava e não sei o quê. Cara, aquilo me chocava muito. Mas o que mais me chocou foi quando eu ficava indignada. Por que Jesus não falava assim, olha, mas eu não fiz isso, olha, mas não é assim. Ele ficou quieto. E aí aquilo tocou em mim de uma forma, gente, eu tô achando difícil não me justificar porque disseram que eu fiz alguma coisa e não fui eu. Aí eu sempre lembrava, de um jeito muito infantil, assim, mas eu falava assim, cara, se nem Jesus, sendo crucificado, se justificou, tô nem aí. Eu não vou me justificar, sabe? Acho que tá travando de novo em algum momento, gente. Não sei o que fazer, é o Rio de Janeiro, tem que voltar pro mato. Mas vou ficar aqui atenta, tá? Qualquer coisa, se cair, eu vou salvar, editar, que nem eu fiz ontem, e a gente vai seguindo. Isto não vai me parar. Vamos adiante? E junto a isso, a última coisa que eu quero falar, que eu vou trazer aqui... Nossa, eu tinha tanta mais coisa pra falar hoje. Da gente, uma coisa que evita a gente ficar falando e a potência do a gente ser... Teve a época da minha vida que eu tava mais soldado de mim mesma, mais disciplinada, assim. Eu acordava cedo, não importava o quê, eu ia pro churrasco das amigas, eu levava minhas marmitas e tava assim, nesse fluir, né? E aí teve um aniversário de uma amiga minha, a Ebla, e foi muito incrível. Ela conseguiu reunir todos os amigos e a gente alugou uma pousada inteira pra gente em Búzios. E aí, cara, o que deu mais trabalho pra eu arrumar foi a parte das minhas marmitas. Eu levei todas as comidas, eu liguei pro hotel, perguntei se eu podia usar a cozinha, olha isso.
E a galera tava numa vibe, não criticando, tá? Eu tô essa pessoa agora, inclusive, de ficar o dia no churrasco, na piscina, beber uma cerveja. Eu tava na vibe de acordar e correr. Então eu tava feliz, sim, de estar com as minhas amigas, mas eu tava muito empolgada que essa casa ela era na Ferradurinha. Então era só descer uma escada e eu ia correr na praia, brother. Eu tô no Rio de Janeiro e não tô tão perto da praia. Então assim, tá perto da praia, era uau. E aí foram 4 dias. E eu fazia isso, eu acordava de manhã, deixa eu voltar a música que trocou aqui, entrou numa bossa nova. Eu acordava, 6 horas da manhã eu fui correr na praia. No primeiro dia, eu já vi uma galera fazendo funcional. E aí, né, eu como sou... Não sei se vocês viram os stories, que ontem tava todo mundo na sala de aula da exposição, e todo mundo quietinho. Aquelas pessoas eu não conhecia. A primeira coisa que eu cheguei foi falar, e aí, gente, parece primeiro dia de aula, ninguém se fala. Eu sou assim. Aí eu cheguei nessas pessoas que estavam fazendo funcional e falei, oi, como é que faz pra participar? Aí ele, de hoje já tá acabando, mas se você quiser tem amanhã também. Aí eu falei, se você é o professor? Ele falou assim, sou. Eu falei, se eu quero fazer personal amanhã, pode, mas eu tenho um compromisso às 8. Eu posso só às 6. Eu falei, então às 6 eu tô aqui. Então assim, eu não só fui treinar, como eu fiz amigos, são meus amigos até hoje online aqui, assim. E fiz esse treino 6 da manhã. Quando eu voltei pro café da manhã, na pousada, todo mundo até ali onde você tava. Eu falei assim, gente, conheci uma galera de crossfit funcional, tava lá treinando. E aí eu tava socializando, eu fazia as minhas comidas, eu ia dormir quando eu sentia vontade de dormir, eu acordava. Mas isso porque também eu tenho um ambiente de amigas que não ficam me tolindo, eu não tenho que ficar justificando a minha existência, sabe? Isso é uma das coisas que mais incomoda, inclusive, quando você tá num lugar que você tem que ficar justificando a sua existência. Por que seu cabelo tá assim? Por que você come dessa forma? Brother. E eu acho que me irrita tanto porque eu não sou assim com ninguém. Eu não sou assim com ninguém porque eu não tenho tempo pra ser assim com ninguém. Já demora, dá muito trabalho eu olhar pra mim, sabe? Então ficar olhando pros outros não dá tempo. A não ser que eu esteja ali no meu lugar de trabalho, alguém, claro. E pra quem não me conhece e tá ouvindo isso, pode parecer que eu sou uma pessoa meio assim e que não. Eu já sou o contrário, eu cuido de todo mundo. Mas eu vou entrar também no mérito de ajudar como o outro quer e no tempo do outro quando o outro quer. Mas eu tô ali. Se você tropeçar, você pode ter certeza que eu vou ser a primeira pessoa que vou segurar no teu braço. Eu sou aquela pessoa que quando a gente tá no rolê, eu sempre falo, pra mim tá tudo bom. Não que você tenha que ser assim, tá? Mas é que de fato, pra mim, eu não ligo muito pra onde a gente vai comer, o que a gente vai fazer. Eu ligo muito de estar num ambiente onde todo mundo tá bem. E aí eu sinto que às vezes você falar um vamos é muito mais interessante, sabe? Mas voltando ao rolê de Búzios, desse aniversário da minha amiga, todo mundo tava aí no seu fluir, no churrasco, na bebedeira. E eu achei muito lindo que quando eu cheguei de volta, na segunda-feira, eu recebi 2 mensagens. Na época era o Messenger. A menina mostrando ela indo pra academia e ela falou assim, Nath, muito obrigada. Eu fiquei muito impressionada o quanto você teve lá com a gente. Você tava em outra vibe, mas ainda assim você esteve com a gente. O existir da gente não te incomodou. Você fez o que você queria e você ainda interagiu com a gente. E isso me fez ver o quanto era possível. Porque elas me conhecem há muito tempo. Então elas sabem que a gente vê muita musa fitness, assim, algumas sempre foram daquele jeito, né? Então, e eu vim da noitada, da bebedeira, gente. Eu amava. Eu trabalhava em boate, fazendo show de circo. Então, elas verem que hoje em dia eu gostava de dormir cedo, ela falou assim, cara, é muito maneiro poder ver que seres humanos normais podem estar de outra forma. E sabe? Às vezes até me preocupa quando me indicam pra aula de yoga e eu falo assim, cara, poupa o meu trabalho um pouco, já fala um pouco como eu sou, porque se a pessoa tá vindo aqui e vai esperar assim, ó, tipo, sei lá, uma pessoa zen, budista, eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa igual a você, entendeu? Que tem mais ferramentas, talvez, pra lidar com o dia a dia do que você teve até hoje. Mas então, todo esse rolê aí de Búzios foi pra dizer que a gente impacta muito mais sendo a coisa do que falando. Se eu chegasse lá, imagina, tá todo mundo no churrasco, bebendo pra caramba, e eu falo assim, gente, então, por que vocês não botam uma cebolinha aqui pra assar, faz um aspargos, vamos dormir cedo? Eu não quero essa pessoa perto de mim. Realiza, tá na tua festa de aniversário, o ser humano chega e fala assim, então vamos dormir cedo? Vamos acordar amanhã de ressaca e dar uma corridinha e tirar a picanha e botar uma cebola? Nunca fui essa pessoa. Quando eu estava vegana, vegetariana, eu nunca
fiquei tentando convencer ninguém. E aí me chateava muito, porque qualquer lugar que eu sentava sempre tinha um ser humaninho que chegava assim, mas por que você não come? E aí a primeira coisa que me dava vontade era fazer assim, brother, eu perguntei pra você por que tu come carne? Por que você tá enchendo meu saco, gente? Quem vai digerir aqui sou eu. Entendeu? Eu falo uma coisa muito grosseira que eu vou falar aqui. Tá? Aproveitar que só tem gente de casa aqui na live, eu vou falar. Eu falava assim, deu um pra cada um. Deu pra entender? Eu, na minha época grossa da vida, que eu não tinha tanta disposição e paciência pra eu ensinar e nem tanta gentileza, eu respondi assim, você tem noção? Vocês entenderam a frase? Se não, depois eu escrevo em box, eu não vou falar essa frase aqui, tá? O drive de hoje, adorei. Tá, vamos seguir então. Vamos seguir. Não se justifique. Dei o exemplo do teatro, dei o exemplo de Deus que não se justifica. Gente, se Jesus não se justificou sendo crucificado, tu vai se justificar pro candango ali da esquina que não tá olhando pra vida dele, tá assim, ó, um dedinho pros outros e não vê os outros 4 dedinhos que estão apontando pra você? Sabe? Não, economia sua saliva, vai dar sede se você ficar se justificando em todas as situações da vida. E aí já dei o exemplo da viagem e agora eu vou chegar numa parte que eu queria muito, que pra educar você não precisa falar ou saber, você precisa ser, e da sua postura. Hoje é aniversário da minha mãe, gente. Não vou nem entrar pra falar dela, não, assim, senão eu vou pra um lugar, porque ela é um exemplo, assim, pra mim, de que a gente não precisa falar, a gente precisa ser. A existência, como ela respira, como ela olha as coisas, me faz ver o mundo. E todas as vezes na vida, assim, que eu tava pelo mundo, eu falava, eu sempre tenho você comigo, porque o meu olhar sobre as coisas é parecido com o seu. Quando eu gosto de uma coisa antiga, como eu vejo as situações. E aí hoje em dia é muito legal quando a gente entra num diálogo de desconstrução, né? Porque ela é de uma outra geração, eu tive outras oportunidades, então várias questões assim que estão super em alta, né, na mídia e no mundo de hoje, a gente conversa muito e a gente tem opiniões muito diferentes, isso é muito incrível. Eu falo, inclusive, uma coisa muito forte pra ela, que quando eu era adolescente eu falei brigando e hoje em dia a gente fala honrando, que é, uma vez numa briga eu falei pra ela assim, cara, laço de sangue é muito foda. Não, desculpa. Laço de sangue é uma coisa muito sinistra, né? Porque faz você se relacionar com pessoas que, se não fosse assim, nunca seriam suas amigas. Só que eu falei isso com essa energia ruim. Hoje em dia, a gente fala assim, laço de sangue é muito incrível, porque faz você se realizar com pessoas que, de outra forma, não seriam nem suas amigas, né? Você não escolheria. E hoje em dia eu também tenho entendimento que eu aprendo muito mais com quem pensa diferente de mim do que com quem pensa igual a mim. Se eu quero opiniões iguais às minhas, eu fico aqui conversando com o espelho. Entende? Então que a gente saiba ouvir e respeitar, né? E a educação pelo exemplo. Vou dar uma corrida. Aniversário da minha mãe, gente. Não terminei. E aí, a minha mãe é uma pessoa que sempre foi cheia dos talentos. Ela tem, assim, ela é boa em tudo que ela decide fazer. Ela é disciplinada, porque ela é artista, então ela vê as coisas de uma outra forma. E minha mãe se aposentou há um tempo, eu fiquei muito preocupada, que ela trabalhou a vida inteira na Embratel, foi concursada há muitos anos atrás, me teve com 24 anos, já casada com meu pai, eles são casados até hoje. Então, assim, foi uma vida que ela optou por muita estabilidade, embora eu sei que o que ela queria na vida era ser astronauta. Minha mãe é essa pessoa. Naquela época, ela era operadora de ligações internacionais na Embratel, então você imagina, sei lá, quantos mil anos atrás você ser uma pessoa que fala 3 línguas. Quando a Embratel foi vendida, ela teve que
ser realocada de setor, o que ela amava, que era a telefonia, assim, com todos os amigos dela, acabou. E ela foi ser gerente de faturamento, teve que fazer um curso de eletrônica. Então, assim, ela sempre, a vida mandou, bateu no peito, ela recebia, minha mãe é essa pessoa. E quando ela se aposentou, eu tive dois pensamentos. O mais otimista foi assim, pô, agora ela vai ter tempo de fazer o que ela quer na vida, né? A gente já tá criada, a gente já se vira, ela vai... E o outro foi a preocupação, né? Cara, ela vai ter um choque de acordar e não ir pra lá. Ela fez isso a vida inteira, né? Mas não vou entrar nesse lugar não, tá? Depois, no outro dia, eu continuo a apresentar minha mãe pra vocês. Quem sabe um dia ainda não trago ela aqui na live, porque ela é um ser humano. Mas aí pra falar... que a última realização dela, ela se formou paisagista. E quem me acompanha aqui mais tempo sabe que tudo que ela bota a mão dá, brother. Eu não moro num sítio, tá? Eu tenho um quintal e eu tenho pé de tudo que você possa imaginar. Eu tenho figo, amora, laranja, limão, jabuticaba, fruta do conde, jabuti não, saputi. Gente, jabuti é um bicho. Enfim, a horta e tal. E ela é muito primorosa, né? Então ela fez esse curso de paisagista. E ela tá aí pra existir no digital e tá, eu tenho falado muito pra ela, mãe, vai de qualquer jeito, sabe? Não dá tempo, é uma outra velocidade da vida. Aqui não dá tempo de você aprender a estudar tudo e aí começar a fazer como a vida sempre foi assim, né? A gente estuda tudo e depois começa a fazer. No mundo digital não é assim, porque tudo muda. Não dá tempo, né? E aí ela tá nessa arrebentação aí, se Deus quiser eu vou conseguir ajudar ela. Mas enfim, ela ainda não se colocou na postura de entender que o cuidar das plantinhas não é mais o hobby dela. Que isso agora é o trabalho dela. E um dos processos que eu faço até com as minhas alunas pra gente descobrir, que é pra quem tá insatisfeito no trabalho, né? Ou como que eu vou me posicionar aqui no Instagram, é assim, pare e observa o que as pessoas te procuram para. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Minhas amigas sempre me procuram assim, pra conselho, né? Mas, Nath, tô com uma coceira aqui na perereca, que óleo essencial que eu uso? Que chá que eu tomo? Que não sei o que. Sempre foi em relação ao cuidado. Então, pra mim, ficou muito claro que o que eu tinha transbordando de mim era isso, era o cuidar, era nessa vertente mais holística, né? E holístico não é uma coisa mística, não. O olhar holístico é olhar o ser inteiro, né? É olhar o ser em todos os ambientes da sua vida, nos comportamentos. E a educação também passa por isso. Mas em relação à minha mãe, o que eu sinto é que ela ainda não se posicionou, e não tô falando no Instagram não, pra ela que agora o paisagismo é o trabalho dela, que ela tem que acordar todos os dias de manhã e separar X horas, principalmente sendo a maestra do nosso lar, e assim, cara, de tal hora até tal hora não fala comigo porque eu estou trabalhando, independente se não tá rolando dinheiro, ou até na postura em relação às pessoas que estão com ela, né? Enquanto ela não se posicionar que ela não tá para dar dica, que aquilo é o trabalho dela, ela vai continuar sem ganhar dinheiro, até porque a gente não é grande aqui no Instagram, então assim, os primeiros clientes, no caso dela, vão ser os amigos, vai ser a família. Então, eu sou muito grata que a maioria das minhas alunas são amigas minhas, ou são amigas de amigas. Então, assim, como assim as pessoas não vão cobrar, né? Ou a própria amiga, eu sempre falo, eu quero investir. Eu tenho muitas amigas empreendedoras. Durante muito tempo eu tinha muitos amigos que faziam festas, eventos. Eu faço questão de pagar. Eu tenho uma grande amiga da Andara, ela tem um restaurante Afro Gourmet no Grajaú, que é fenomenal. Brother, eu nunca fui lá e achei que eu não ia pagar. Eu pago com alegria, eu pagaria no McDonald's da vida, não que eu coma McDonald's, mas assim, eu sou a primeira a querer pagar. Sabe? Tem uma outra amiga que começou a fazer brigadeiro, eu sou a primeira a encomendar. Não quero de graça, sabe? Posso até um dia, amiga, desenvolver uma nova receita. Você prova, gente? Pode mandar pra cá. Sou a pessoa do Instagram mais contraditória, né? Que fala de saudável e tá aqui, feliz da vida quando chega pipoquinha pra provar. Cookies, por sinal, gente. Luana Lessa está fazendo uns cookies recheados que eu tenho que mostrar aqui, vocês não têm noção.
Mas então, uma coisa que eu desejo muito de presente de aniversário pra minha mãe é que... Oi, Alenca, vamos conversar? Me escreve inbox que eu compro o seu tiramisu, sim. Com certeza. Agora, você tem uma grande responsabilidade, porque eu sou a entendida do tiramisu. Não eu, na verdade, né? Entendo muito de comidas italianas. Mas, enfim, quero sim. Já me chama inbox e a gente vai comprar esse tiramisu aí, tá? Mas então, nesse dia que é aniversário da minha mãe, esse novo ciclo dela, o que eu peço muito é que ela consiga assumir para ela mesma a postura de que agora isso é o trabalho dela. É o servir dela, é o propósito dela, mas que é o trabalho. Essa história de que você não tem que ser remunerado pelo seu propósito, até porque o seu propósito não é o seu trabalho, né? A gente pode estar ali no nosso mover, no nosso propósito, em qualquer ambiente que a gente chega, em qualquer trabalho que a gente faz. Mas que muita gente não se coloca, não se posiciona. Então eu tenho certeza que se ela se posicionasse... as pessoas não iam chegar pra ela pedindo dica mais. Mas assim, eu tenho um problema, me ajuda? Eu falo, mãe, você ajuda as pessoas. Cara, ela vai olhar pra tua planta aí na sua casa e ela sabe 1 milhão de possibilidades. Ela sabe fazer todos os adubos orgânicos caseiros, os remedinhos. Se a planta tá no sol, cara, ela olha pra planta e parece que a planta fala com ela. É bizarro, é muito bizarro. É incrível, não é bizarro? É lindo. Então, que a gente aprenda com a minha mãe hoje, que tanto me ensina com a existência dela, a gente vestir ali, não falar, mas ter essa postura que a linguagem ela acontece de muitas outras formas, né? Não só através da minha fala, mas é como eu me coloco e abro meu peito, é como eu olho pro outro, tá? E sempre que você ficar em dúvida de como fazer isso, de como agir, observa alguém que você admira. Eu acho muito bonitinho que uma vez uma criança falou assim pra mim. Nossa, gente, isso é muito forte. Ela falou assim, tia, o que é essa voz na minha cabeça? Ela era pequenininha, agora eu não lembro quantos anos ela tinha. Tinha 3, talvez, 4. Tia, o que é essa voz na minha cabeça? Eu falei assim, que voz? Eu fico escutando a voz da minha tia fulana de tal, que era professorinha do jardim, na minha cabeça quando eu vou fazer alguma coisa que não pode. Aí eu falei assim, é a sua consciência. E como é que você explica o que é a consciência para uma pessoa pitiquinha? Aí eu só falei assim... E você sabe que se o que ela tá falando é bom ou é ruim, funciona assim. Eu quis bater no fulaninho de tal e aí eu ouvi a voz dela dizendo que eu não podia bater, que ele ia ficar triste. Eu falei assim, então toda vez que a sua vozinha falar alguma coisa com você que é pro bem do outro, pode escutar. Tudo que for pra fazer uma coisa legal, que as pessoas vão ficar felizes, todas as pessoas vão ficar bem com você, pode escutar, porque é a sua consciência. Depois eu vou te contar mais o que é a sua consciência, tá bem? Tá bem, então essa consciência, essa voz na minha cabeça, eu falei assim, é legal. Toda vez que você estiver brincando e que todo mundo estiver feliz, é porque tá tudo certo. Só é brincadeira quando os dois lados estão se divertindo. Se tem um lado que não tá se divertindo, não é brincadeira. Ok? E aí isso que fez sentido para uma criancinha, faz sentido pra gente. Se a gente tá numa relação, seja ela qual for, que só um lado tá se divertindo, não é brincadeira. É sacanagem, é qualquer outra coisa aí que tenha um nome pra chamar. Mas brincadeira não é. Brincadeira é pra ser bom. E aí, voltando à consciência, né, da gente, de quando você não souber muito bem como agir, escuta essa vozinha de alguém que você admira. Sabe? Escuta, sei lá, é da sua mãe, é da sua professora. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, e aí eu vou pegar pesado com vocês. Agora eu fiquei com vergonha de falar isso aqui, que engraçado. Sempre que eu vou fazer alguma coisa que numa situação que eu consigo estar acordada, eu penso assim, o que Jesus faria?
durante muito tempo eu pensei o que minha mãe faria. E aí hoje em dia eu fui pra esse outro lugar. Não quer dizer que sempre eu consiga, mas pelo menos eu vou estar ali acordada na situação, sabendo o que seria certo dentro do que eu acredito. É muito importante a gente ter bem pautado o que a gente acredita, tá? Gente, vou ficando por aqui, mas falta o nosso boot, né? E a última coisa, que eu acabei dando um exemplo contrário de ser prolixa, que hoje a gente só fala o que precisa. Não vou falar não, porque já vão dar 8 horas, vou entrar nisso amanhã, tá? Mas vamos fazer o nosso boot, e na nossa tarefa de hoje, você vai falar menos, ok? Você vai falar menos e vai ser mais. Você vai falar menos. E se você falar, que você sinta ali se você tem autorização do outro pra falar, porque o outro só vai entender o que ele quiser entender, então não gaste o seu tempo. E é numa boa, não é de uma forma ruim, não. E se você puder, faça dieta essa semana inteira. Faça jejum de palavras que não servem. Faça jejum de palavras que não edificam. Então, para cada coisa boa que você falar, cada coisa ruim que você proferir, não só para o outro, mas para você mesmo. Inclusive, vai ser mais difícil não falar coisas ruins ao seu respeito do que do outro. Porque se bobear, você faz isso à beça e você nem conseguiu reparar que você faz. Porque quando você faz com o outro fecha a cara, o outro vai talvez... Isso, tá tudo bem aqui ainda? Ah, tá, parou. O problema é que se eu não mexer no alarme, ele vai desligar. Quando você profere coisas ruins, palavras ruins pro outro, o outro rebate. Quando é com você mesmo, se bobear, você nem nota. Você só vai notar com o tempo, quando você começa a ficar murchia. Então, na sua tarefa de hoje, você só vai proferir palavras que constroem, tá? E se porventura você deslizar para cada palavra que você proferir que não é legal, que não edifica, você vai falar 3 boas, ok? Vamos pro nosso boot. Tô com medo. Gente, eu tô com medo de entrar o alarme. Se entrar o alarme, nem sei o que acontece aqui, mas tudo bem. Confia no seu coração, continua com o seu olhinho fechado e visualiza tudo de bom pro seu dia, tá? Mas vamos pro nosso boot. Espero que dê certo, que ninguém interrompa a gente, ok? Vamos lá. Tô toda desgrenhada, né, minha gente? Dá um segundinho pra aparecer melhor aqui. Porque a gente salva, esses negócios ficam salvos por aí, né? Na vida a gente nem sabe pra onde vai parar. Postura vitoriosa. Pés firmes no chão, abre esse peito. Inspira e expira profundamente, fechando os olhos. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração, até aquelas que eu não sei. Pouco a pouco, no exercício de cada dia, me deixa ver, me faz sentir o que me desperta, o que desperta o outro, o que conecta. Me possibilita, me ensina, me deixa aprender com a vida, com o outro, com a planta, com o que vejo, que tudo que chega até mim hoje seja significado de aprendizagem. Me ensina a aprender, me ensina a transbordar, me ensina a me comunicar em tudo que constrói, em tudo que edifica, em tudo que exalta o outro. Nós somos imagem e semelhança do divino. Que todo mundo que eu encontrar hoje eu consiga ver o divino, a luz. Que eu consiga amar a vida, amar Deus através das pessoas. Deus ama a gente através das pessoas. Observa todo mundo que chegar até você hoje. É uma oportunidade de você crescer, de você ser, não de você falar. E melhor, crescer junto, crescer com o outro. Ninguém cresce sozinho. Quando a gente cresce, a gente leva uma multidão com a gente.
Começa a visualizar no seu dia aquela luz amarela de quentinho no centro do peito do amor, crescendo, subindo pelo seu peito, pela sua garganta e chegando pela sua boca. E hoje você ilumina todos os espaços que você adentrar com as suas palavras. Quando elas forem solicitadas, quando elas não forem, será o seu sorriso. Se nem para o sorriso tiver espaço, você só vai existir em luz. Esfrega uma mão na outra. Coloca um sorriso enorme no seu rosto. Cobre seus olhos com as mãos. Abre os olhos dentro das mãos. Bora viver! Lindo dia! Amanhã estamos aqui, 7 da manhã. Encaminha essa live como resto de... Nossa, resto não, como gesto de amor. Ame alguém com essas palavras hoje.